Boa noite a todos os senhores e a todas as senhoras. Me permitam que eu inicialmente agradeça a senhora Neuci, que me fez o honroso convite de, pela primeira vez em minha vida, fazer uma palestra nesta casa de amor. Quando recebi o convite, a primeira pergunta que eu fiz foi o nome da casa. E me foi dito que era a casa da Mãe Santíssima de Nossa Senhora. E aí, meus amigos, minhas amigas, eu me lembrei do maior orador sacro da história da humanidade, o Padre Antônio Vieira, que num sermão extraordinário ele chamou de Il Magno Miraculo, o grande, o maior milagre. E o maior milagre que o Padre Antônio Vieira deixou para a história da humanidade foi de que a Mãe Santíssima teve que assistir próximo ao pé da cruz, sem nada poder fazer, a tortura, a imolação do seu dileto e amado filho. Portanto, senhores, esse nome desta casa, ele percorrerá o tempo, ele passarão os séculos, e esta casa ficará marcada na eternidade como uma casa de amor, porque aqui é a casa também da Mãe Santíssima. O tema da palestra que eu fui convidado a proferir hoje é o significado de espiritualizar-se. Repito, para que todos ouçam perfeitamente o significado de espiritualizar-se. Meus amigos, eu de antemão, eu vos peço desculpas e até perdão, porque eu me incluo no que eu vou falar. Nós nos esquecemos de que nós somos seres espirituais, vivendo uma vida transitória de ordem material. A nossa vida na Terra, nesse planeta ainda de provas e expiações, ela é do acordar ao deitar, ela é matéria. Nós precisamos da matéria, nós temos que nos alimentar, nós temos que trabalhar, nós temos que lutar na vida, ter um emprego, criar uma família, enfim, nós necessitamos da matéria para sobreviver. Se nós não desenvolvermos o lado material, a vida sucumbe. Mas, senhores, isto é apenas, senhoras, um lado da existência. Há um momento, há um instante na vida em que a pessoa, por melhores condições que ela possa ter, por mais que ela conquiste glórias, títulos, dinheiro, fortunas, há um momento em que há um profundo vazio espiritual, porque ela não encontra felicidade, ela não encontra a maior riqueza humana, que é a paz. Daí porque nós vivemos num mundo que atualmente
Quais são os grandes problemas? A depressão, o suicídio, as guerras, o egoísmo, o orgulho que graça em toda a humanidade. Lamentavelmente. Senhores e senhoras, todos nós um dia teremos um encontro, e temos, e muitos aqui já tiveram. Nós temos um encontro com a dor, nós temos um encontro com o sofrimento, nós temos um encontro com as perdas de entes queridos, de amigos. Nós temos sofrimentos de várias ordens. E aí, senhores, aí que reside o grande egoísmo humano. Porque nós nos lembramos de Deus, nós pensamos em Deus, nós nos abrimos para a espiritualidade só na hora em que nós estamos tendo grandes sofrimentos, grandes dores e grandes aflições, e grandes problemas de todas as ordens. É a perda do emprego, é a destruição de um trabalho, enfim, a perda de alguém muito querido, da esposa, de um filho, de um pai, de uma mãe. Aí, nesta hora nós nos voltamos para dentro de nós mesmos, fazendo a mais bela, a mais difícil e a mais importante viagem humana na Terra, que não é apenas conhecer o seu país, não é apenas conhecer o seu continente, não é apenas conhecer o mundo. A maior de todas as viagens é a viagem para dentro de si mesmo, é a viagem para dentro do coração, é a viagem para dentro da alma, e nos olharmos e entendermos as coisas que estão passando ao nosso redor. Aí, senhores, quando o ser humano enfrenta essas situações difíceis, amargas e dolorosas, só aí é que ele faz 3 perguntas ou mais, que são as perguntas mais significativas da vida de cada um de nós. O que faço aqui? Da onde eu venho? Para onde eu vou? E qual o propósito da minha vida? Senhores, nesse momento, senhoras, quando nós fizemos estas perguntas, da onde eu vim? Para onde eu vou? Qual o propósito da minha vida? Acossado pela dor, acossado pelo sofrimento, enfrentando problemas de ordem material, aí é que surge a luz da espiritualidade. Aí é que nós nos damos conta que nós estamos aqui com um propósito. Propósito este que antes de começar a palestra eu ouvi de um servidor da casa aqui presente, que me disse aquilo que eu estou a dizer para vocês. O grande propósito da vida é servir. Servir, bem servir em qualquer atividade humana, independente de importância, de valor. Qualquer atividade humana tem que bem servir. Servir com respeito, servir com humildade, servir com consideração, jamais com orgulho, com egoísmo e com arrogância, que é o que se vê muito na Terra
em nosso país. Aliás, o exemplo está nessa casa, está nas pessoas que aqui trabalham, são servidores do amor ao próximo. Os senhores são servidores do amor ao próximo. Isto, senhores, eu vou me atrever, eu vou ousar dizer a todos vocês que isto é um tesouro. E está lá no Evangelho de Jesus, está lá na palavra do Mestre: ajuntai tesouros no céu. Ajuntai tesouros no céu. Em última análise, o que nós temos que fazer aqui na terra, no nosso trabalho, junto aos familiares, junto aos amigos, na sociedade, no relacionamento humano? Nós temos que captar, nós temos que juntar, nós temos que economizar as fortunas dos bens imperecíveis, que são os bens do amor, os bens da solidariedade humana, os bens do abraço, os bens de saber ouvir a dor de quem está ao nosso lado, saber entender o drama daquela criatura que está vivendo um momento muito difícil, saber entender que todos nós somos falíveis, todos nós cometemos falhas e equívocos. O importante é se levantar ao cair. E isto vai provocar o quê? Tesouros no céu. Esses tesouros, entendam que são as nossas atitudes de fazer o bem. Este é o sentido da vida. Quantos de nós aqui presentes, quantos de nós que não estão aqui presentes, que temos conhecimentos, inclusive aqueles irmãos desencarnados, que eu tenho a certeza estão aqui nessa sala ouvindo, quanto tempo jogado fora, quanto tempo perdido com situações absolutamente estéreis e inúteis, esquecendo que nós precisamos, ao mesmo tempo em que nós temos que ter o alimento material para sobreviver, ao mesmo tempo em que nós necessitamos do alimento para ter uma vida saudável, um alimento digno, nós precisamos ter o alimento da alma. O alimento da alma, porque o alimento da alma, nós atravessaremos os séculos, nós iremos através do infinito dos tempos, nós estaremos ao longo de muitas encarnações vivendo com aquilo que é de mais significativo, de mais importante, de mais essencial em nossas vidas, qual seja a vida que nós levamos, tementes, não no sentido de temor, mas no sentido de seguir as palavras do Evangelho de Cristo. Senhores, tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, a família que nós construímos, os bens que nós adquirimos, tudo isto tem um valor relativo. Tudo passará. Como passará as dores. Eu me recordo
dessa história que vocês devem conhecer, mas sempre é bom recordar que Chico Xavier, o grande apóstolo da paz, Chico Xavier, o maior médium que esse planeta já conheceu, Chico Xavier, um dia de profundo abatimento, de depressão, ele foi indagado pelo seu mentor Emmanuel: meu filho, Chico, tu estás meio que sem vontade, abatido, de cabeça baixa, sofrido. E Chico disse assim: Emmanuel, eu vivo um momento muito difícil, um momento muito delicado na minha vida, em que até a dúvida se instalou no meu coração. E eu peço, eu rogo, eu suplico que tu perguntes à Mãe Santíssima, e essa história eu trago também em homenagem ao nome dessa casa e à presença dela aqui, com certeza. Pergunte a Nossa Senhora, a Mãe Santíssima, o que fazer? Se ela pode me mandar uma mensagem para que eu possa me reerguer desse momento difícil. E Emmanuel disse a Chico: perguntarei. Decorreu vários dias, praticamente uma semana, e Emmanuel aparece para Chico Xavier e diz: a Mãe Santíssima te mandou uma mensagem. E Chico, imediatamente, ser humano como nós, e aqui com uma ponta, mesmo que minúscula, de orgulho, de desejo de ser aquinhoado, como todos nós, com as benesses da vida, com as facilidades da vida, Chico aprontou várias folhas de papel e uma caneta, porque ele esperava uma mensagem de algumas folhas, de algum porte, de algum tamanho. E Emmanuel disse para Chico Xavier: Chico, a Mãe Santíssima, ela mandou te dizer que tudo passará. Tudo passará. Senhoras, senhores, nós vivemos atrás de súplicas, pedidos, orações, reivindicações. Vivemos clamando que estamos abandonados, que temos problemas, que temos dores incríveis. E nos esquecemos que isto é próprio do ato de existir neste planeta do mundo de provas e expiações. Mas, senhores, assim como a Mãe Santíssima, levem para vossas casas, levem para os vossos familiares, para os amigos, para as pessoas que vivem momentos difíceis e choram e se lamuriam, e com razão. Eu não discuto a dor alheia, eu apenas digo que são as nossas dores dos seres da terra. Digam a essas pessoas, digam a todos os entes queridos, a todas as criaturas que depositam em cada um de vocês a confiança para explicar um problema, para falar alguma coisa que está deixando o seu coração confrangido. Digam a elas, como a Mãe Santíssima disse: isto
também passará. Isso também passará. Nenhum drama, nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma dor, nenhuma situação limite, absolutamente nada que hoje amarfanhe o coração de vocês, que deixe a alma de cada um de vocês de joelhos, pedindo aos céus que o problema, que a dor, que o sofrimento desapareça. Isso não vai nos abater. A vida prossegue. A vida continua. A morte é só do corpo. A doutrina espírita, nesse aspecto, ela matou a morte. A vida continua. Nós retornamos à verdadeira vida, a vida espiritual. E lá, senhores, senhoras, e lá, na portada, numa simbologia do que eu estou falando a vocês, na entrada desse mundo espiritual, falando simbolicamente, há uma pergunta que nós vamos nos fazer pela energia, por tudo aquilo que envolve o mundo espiritual. A pergunta é: o que fizeste? O que fizemos? O que fizeste? Esta pergunta, ela estará hoje, na consciência de cada um de nós, na minha, na dos senhores, na das senhoras. O que fizeste até hoje? E ao desencarnarmos, essa pergunta, ela se renovará. O que fizemos? O que fizemos? Senhores, a espiritualidade, o tema em que eu fui honrado para palestrar na casa da Mãe Santíssima, aqui de Canoas. Essa pergunta, ela vai nos acompanhar e nós teremos que dar uma resposta. Nós não podemos silenciar, nós não podemos ficar calados, nós temos que dar voz ao nosso coração. Nós temos que exprimir o que se passa na consciência. E se hoje a resposta, ainda encarnados, se hoje a resposta não é tão boa assim, ou então essa resposta ela é crítica ao nosso comportamento, segundo a lei de Deus que está na consciência de cada um de nós, se essa pergunta, ela terá que ser respondida com a verdade, e ela não nos favorece até hoje, senhores e senhoras, eu vos faço um convite carinhoso, um convite de amor, um convite espiritual, um convite que eu diria para vocês que é um convite de um coração para os demais corações que me ouvem. Senhores, que a partir de hoje possa haver um recomeço. Possa haver um recomeço para que nós, de acordo com aquela célebre frase, uma das mais belas frases de Chico Xavier, se nós não podemos voltar atrás para fazer um novo começo, recomecemos agora para fazer um novo fim. Esta frase, por assim dizer, ela deve penetrar no nosso coração,
na nossa alma. Essa frase é a essência do sentido e do propósito da vida de todos nós: fazer o bem. Me atrevo a dizer que não importa a crença, que não importa a religião, que não importa absolutamente nada, só uma coisa importa na trajetória da nossa vida na terra, com o corpo material e com o corpo espiritual: é fazer o bem. Faça o bem, que fazer o bem será uma luz que iluminará a existência de todos vocês. Será a luz que mostrará o caminho do reino de Deus, porque nós teremos ao nosso lado, o nosso modelo e guia, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nunca nos abandonará e nunca nos deixará. E com certeza, ao lado dele, intercedendo por nós e nos amparando, nesse momento em que a espiritualidade nossa se aflora, ele terá ao lado dele aquela que dá o nome a esta casa bendita. E que eu termino as minhas palavras para dizer, ao lado dele, nos amparando, intercedendo por nós, Nossa Senhora, a Mãe Santíssima. Que Deus, que Jesus e Nossa Senhora possam penetrar em vossos corações, possam conduzir vossas vidas, e nós podemos saber hoje que nós nos reencontraremos. Muitos de nós estamos nos vendo pela primeira vez, mas todos aqui nós vamos nos reencontrar. E a passagem desse encontro, ela tem um nome que resume o sentido também da vida, que é o que de mais belo nos foi ensinado por Jesus. E eu encerro dizendo: amor, amor para todos nós. Obrigado, senhores. Obrigado, senhoras.